Cara, um ponto que eu acho muito relevante, mas para mim ainda não é muito claro como as coisas se interceptam, mas que eu sei que em algum momento elas são irmãs e são cruciais, quando você fala de inteligência artificial generativa, diferente de quando você falava de machine learning, de inferência estatística, onde você tinha um controle muito grande sobre a sua massa de treinamento, a sua massa de inferência, etc. Que você, inclusive, tinha toda aquela técnica, né, de tirar os outliners, fazer análise do contexto daqueles dados. Geralmente eram dados mais classificatórios, eram dados mais discretos, né? E quando a gente fala da inteligência artificial generativa, ela tem um foco um pouco mais ali em dados não estruturados, dados mais conceituais, né? E dados ligados a contexto, né? Afinal, ela vai te responder perguntas, etc., e não vai simplesmente te classificar só um resultado em cima de um threshold, de acima ou não de um limite, né? Quando a gente fala de contexto e semântica, que está muito ligada à inteligência artificial generativa, eu vejo um paralelo muito grande, uma importância muito significativa com a governança de dados e o próprio conceito de data steward, que vai ser aquele cara que tem o domínio sobre aquele contexto informacional dentro da companhia e a qualidade de dados que você vai ter a partir dali. Eu tenho dificuldade de entender como que você treinaria uma inteligência artificial generativa com uma boa inferência de contexto para te dar uma resposta extremamente eficiente se os seus dados não estiverem muito bem classificados em domínios e, e classificados de uma forma que o seu responsável, o data steward, etc., não organize de uma forma essencial. Porque é muito comum você ver nas companhias, e desculpa me alongar na pergunta, mas Imagina. porque vou te dar estrada para conversar, para descrever sobre isso. Quando eu olho para a arquitetura de dados dos sistemas que são transacionais, é muito comum você ver sistemas e bases transacionais que elas têm zonas de sobreposição e de sombreamento entre os domínios. E como é que você faz uma governança esqueci o termo, stewarding, né? Tipo um Esti- Daruno. Não sei também. É o que faz o data steward. Tá bom. De um mundo transacional para preparar isso para um mundo analítico, para levar para um LLM, se lá no transacional eu não tive esse contexto de domínio, de sobreposição de funções e de contexto informacional que é tão essencial para a capacidade da inteligência generativa. Tá. Como você falou, sua pergunta foi longa pra caramba, né? Mas acredito que ela dá margem pra gente falar sobre várias coisas, tá bom? A primeira questão é, IA generativa é hype. Todo mundo quer implementar alguma coisa com IA generativa, tá? Então, primeiro conselho, talvez para a galera que quer aplicar IA generativa, primeiro, vocês estão certos, é uma baita tecnologia, mas se preocupa primeiro em fazer aqui o que o El comentou. Vai organizar a sua estrutura de dados, seja ela SQL ou não SQL, seja ela relacional ou não relacional. Não importa, vai organizar o seu ambiente, vai segmentar por domínios, vai unificar a sua estratégia de Service Mesh com Data Mesh, começa a pensar lá nas cadeias de valor, macroprocesso, aquelas coisas que a gente fala aqui bastante, e em cima disso, aí sim você começa a estruturar para pensar em produtos de dados, tá? Então, acredito que essa aqui é um bom parênteses para a gente fazer aqui em cima da sua pergunta, tá? Porque não dá para a gente potencializar a tecnologia se a gente não tiver essa estruturação, tá? Eu deveria, então, fazer um contato na tecnologia de IA generativa direto já com a minha capacidade de produto de dados.
E não com lake ou algo mais desestruturado, não tratado antes de levar para a inteligência artificial. Mais ou menos. Por que eu falo mais ou menos? Porque é normal todos nós pensarmos que existe uma separação entre dado transacional e dado analítico. A IA generativa não é um produto exclusivo de analytics. A IA generativa é um produto de dados. E ela pode ser utilizada de uma maneira transacional, e ela pode ser utilizada de uma maneira analítica. Ótima observação, isso é fato. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem que existir um cabo de guerra entre analytics, dados analytics e tecnologia. Não tem que existir, talvez, ali por exemplo, já vi em alguns cenários, um data lake para dados transacionais e um data lake para dados analíticos. Não. A gente tem que pensar no dado como produto. E o dado como produto, ele precisa diminuir o custo e aumentar a utilização, ok? E aí, todo o meu processo de qualidade, todo o meu processo de documentação, todo o meu processo de metadado, linhagem, seja lá o que for, fica muito mais simplificado. Por quê? Porque eu aumento os meus consumidores, diminuindo o meu custo de armazenamento e de organização daquele dado. E aí, um outro ponto que você comentou é sobre dado desestruturado, semi-estruturado e o dado lá estruturado relacional. que eu... Dá um gole na cerveja que melhor. Tá bom. Isso. Agora vai. O que eu também entendo com isso, tá? Que independente do tipo de armazenamento do dado, os processos que eu tenho que implementar de qualidade, linhagem, metadados, eles são exatamente os mesmos. O que muda no cenário é que, geralmente, o dado não estruturado, ele tem menor regulamentação interna dentro das empresas. Por quê? Porque é tudo muita novidade, embora já seja uma tecnologia rodada já. Mas é muito novo se comparado à base relacional. Base relacional surgiu o quê? Anos 70, popularizou muito ali nos anos 80, depois nos anos 90 começou a surgir o BI, ainda num banco relacional, mas só que mais OLAP, não mais OLTP, ok? Mas sempre foi uma coisa muito estruturada. Aí foi só, sei lá, nos anos 2000, 2010, que começou a popularizar muito a questão do não estruturado, tá? O que eu quero dizer com isso? Que talvez hoje a sua percepção de que a IA generativa é muito mais baseada em coisas não estruturadas não significa que ela também não tem que passar por bons processos de gestão e governança de dados, tá bom? E aí eu vou usar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma IA generativa que vai ler documentos para poder explicar alguma coisa. Então, pensa lá, o RH, geralmente das empresas, tem um monte de processo. Aí tem lá o processo de férias, tem lá o processo de banco de horas extras, que são dúvidas que devem ser corriqueiras em todas as empresas, ok? Se você tem ali bons PDFs, documentos escritos disso, e você coloca uma IA generativa para ler desses documentos, o que vai acontecer com a IA generativa? Ela vai conseguir ser especializada em documentos que estão bem escritos. Agora imagina esses documentos escritos de uma maneira ambígua, escritos de uma maneira não funcional, escritos de uma maneira que não reflete a realidade da empresa. Aí você está falando assim, posso tirar 5 dias de férias, depois mais 10 dias de férias, depois um outro período de 15 dias de férias? Aí, lê o documento e está falando assim, não, você só pode tirar 30 dias corridos, ok? E aí, não é essa a política que é aplicada dentro da empresa. Você pode tirar 10, 10, 10, você pode tirar 15, 15, você pode tirar 20 e vender 10, certo? Mas a documentação está errada, não reflete o que é a realidade da empresa. E aí, quando a gente fala de qualidade de dados, existe a questão da confiabilidade. Aquilo que está ali naquele dado, naquele documento, é real? É confiável? Se eu não tiver um processo que consiga aferir isso, o que vai acontecer? Minha IA vai responder em cima de dados não qualificados, de dados desorganizados, e não vai conseguir dar uma boa resposta para o meu usuário.